Bem-vindos, pessoal, a mais uma aula da disciplina de Informática para Administradores. Então, hoje nós vamos tratar do assunto Estratégia de Dados e Tecnologia, que é elemento da unidade 4 da apostila de vocês. Tá? Dentro desse modelo de gestão de dados, tá? Torna-se imprescindível que nós consigamos organizar esses dados para uma maneira de que ele possa ser processado, para que ele possa ser tratado, para que ele realmente venha a tornar-se informação. Tá? Então, partindo disso, nós vamos retomar, né, aquele conceito que já foi passado sobre o que são dados e o que são informações. E vamos acrescentar mais um conceito do que seria conhecimento. Tá? Então, por exemplo, o número 25, ele é um dado. Tá? Ele é um dado. 25 é um dado. Poderia ser uma data, poderia ser um endereço, poderia ser a quantidade de um produto, certo? Então, 25 ele é um dado. Ele não tem sentido nenhum, né, para um uso específico, para um uso racional desse número. 25, simplesmente. Então, ele é um dado. Quando eu tenho uma informação a mais, uma atualização, tá? Uma abstração desse dado, né? Em que, por exemplo, na frase eu tenho 25 anos, isso torna-se uma informação. Tá? Então, a partir do momento em que 25, que seria o número de anos, passa a ter essa conotação de que 25 o quê? 25 anos, ou seja, ele é complementado, ele traz essa informação, né? Ele traz essa descrição, essa abstração do que seria o número 25, ele passa a ser uma informação. E a partir do momento em que ele passa a ser lembrado e ele passa a ser usado com frequência, ou seja, você sempre recorre a essa lembrança, ele passa a se tornar um conhecimento. Tá? Um livro contém dados, certo? A maneira como nós vamos utilizar esses dados de um livro torna-se o nosso conhecimento, tá? Para as mais diversas formas, certo? Então, retomamos então esses conceitos iniciais para que a gente possa vir a falar sobre o modelo de dados. Tá? Nós podemos ter alguns tipos de dados, né? A classificação desses dados. Então, nós podemos ter dados não estruturados. Os e-mails, você recebeu um e-mail que tem várias informações, não estão estruturadas. É um texto, você recebeu uma carta, né? Pelo correio, né? Aquilo lá não está estruturado, aquilo lá está colocado de uma maneira descritiva. Tá? Você não tem como separar aqueles dados para que você possa transformá-los em informação e em conhecimento. Tá? Então, esses dados são dados não estruturados. Tá? Hoje, nós temos o advento de sistemas gerenciadores, né, de bancos de dados que trabalham com dados não estruturados. Tá? Mas isso é uma área mais técnica, isso daí seria mais para o pessoal específico do TI, né, para o tratamento desses dados que vêm de maneira não estruturada. Podemos ter dados estruturados, tá? Que são organizados em tabelas, são organizados em bancos de dados. Tá? E isso é que nós buscamos para que a gente possa organizar os nossos dados de maneira a transformá-los em informação e em conhecimento. Tá? Por quê? Porque a informação ela é criada pela pessoa. A maneira como você estrutura os seus dados, tá? Pode ter uma finalidade para você, pode ter outra finalidade para outra pessoa. Tá ok? Você pode ter, por exemplo, uma tabela em que você tenha cadastro de famílias, certo? Para determinada aplicação, esse cadastro de famílias vai servir para você saber o número de crianças que seriam necessária a abertura de vagas numa rede de educação, tá? Estadual, municipal, tá? Se você tem essa mesma tabela com o cadastro de famílias, você pode também
querer saber aplicar para a questão de aposentadoria, de previdência, certo? Pessoas com determinada idade e assim por diante. Então, a informação ela é criada pela pessoa, tá? Mas nós temos que estruturar de uma maneira técnica esses dados, tá ok? Após esses dados serem estruturados, ser criada uma estrutura de banco de dados, né, e tal, então nós podemos ter ferramentas muito mais específicas, ferramentas muito mais poderosas para criar a informação e se gerar conhecimento. Tá? Então nós temos o Data Warehouse, né, um conceito que é muito difundido, né, em que o Data Warehouse, ou seja, um armazém de dados, é que armazena todos os dados de uma maneira muito grande. Então é um banco de dados com uma capacidade muito grande, certo? Ferramentas de data, estruturas de Data Warehouse vão armazenar, né, grandes quantidades de dados. Quais são as vantagens? Tá? Você tendo essa grande quantidade de dados, você consegue estabelecer relações. Por exemplo, o RH pode entender a relação entre treinamento e desempenho. O marketing pode segmentar grupos por comportamento, ou seja, determinado grupo compra mais determinado produto, determinada faixa etária busca mais determinados serviços e assim por diante. Tá? A produção prevê tendências, né, para que se organize, né, as suas escalas de produção, o seu método de produção. O financeiro pode descobrir riscos em determinadas ações ou descobrir tendências também para determinado período para arrecadação, por exemplo, tá ok? Então, essas são algumas vantagens de nós trabalharmos, né, com essa busca por esse padrão de informação e de conhecimento. Tá? Para isso, nós utilizamos algumas ferramentas, como ferramentas e técnicas de data mining, de mineração de dados, que vão encontrar dados e vão estabelecer padrões nesses dados. Quando nós fazemos mineração de dados, ou seja, nós utilizamos ferramentas computacionais para estabelecer e identificar esses padrões, eles trazem um ganho muito grande. Um exemplo clássico que eu vou passar para vocês, um exemplo até bem antigo, né, de quando se surgiu, né, o conceito de mineração de dados, era que um exemplo de uma rede de supermercados, né, norte-americana, que eles fazendo essas consultas, eles identificaram que em determinado dia da semana, durante determinado período de horário, né, você tinha um aumento no volume de compras de fraldas e cerveja. Tá? Por quê? Porque era o horário em que os pais estavam saindo, né, do trabalho, certo? E com bebês recém-nascidos, eles tinham que comprar fraldas. Mas como eles estavam saindo do trabalho, eles pensavam, já que eu vou comprar fralda, eu vou comprar uma cerveja também, para eu tomar com a minha esposa, tal, né? Então, se criou esse padrão, se identificou esse padrão. O que essa rede de supermercados fez? Eles passaram a colocar as promoções de cerveja ou a gôndola de cerveja, a promoção de fralda do lado da cerveja, sempre. Que daí mesmo os pessoas que não estavam pensando nisso, viam aquela relação entre as duas coisas, viam, putz, já que eu estou aqui, eu vou comprar, né? Então, isso se estabeleceu alguns padrões, certo? Então, é um exemplo bem antigo, um exemplo bem simples, certo? Mas que serve para ilustrar o que seria essa mineração de dados, que muitas vezes somente pela visualização dos tickets de caixa, né, do levantamento das saídas, você não conseguiria identificar sem uma busca, né, por essa padronização. E a ideia, então, é que se exportem esses dados para uma planilha, certo? E através dessa planilha, realmente as pessoas identifiquem e infiram, né, o seu conhecimento do negócio, o seu conhecimento
da estrutura, dos processos, dos procedimentos para que se utilizem esses padrões de uma maneira muito mais coerente. Tá? Temos também o conceito de BI, de Business Intelligence, em que nós buscamos o valor estratégico dos dados, tá? Que vai auxiliar na tomada de decisão, ou seja, pode traçar determinados cenários, inferindo os dados para que esses dados venham, se criem essas tendências, se crie essa percepção, né, de uma previsão de quais seriam os próximos cenários a serem encontrados e a estrutura, né, a organização estar preparada para essa tendência. Né? Utiliza-se muito a metodologia de Kimball, né, em que se leva em conta a organização, a compreensão e a rapidez para a otimização, a utilização dos dados. A principal ferramenta, mas para isso, como eu falei para vocês, para que nós possamos colocar, né, ter os dados estruturados dentro de para a criação de um data warehouse, para utilização de ferramentas de data mining, para utilização de ferramentas de BI, né? Hoje nós temos uma ferramenta de BI, né, de Business Intelligence, muito poderosa, né, que é o Power BI, né, que é simples, até relativamente simples de se usar e nos traz ganhos muito interessantes. Tá? O principal modelo para que nós possamos estruturar esses dados, tá, é o modelo entidade relacionamento. Certo? É um modelo simples, né? Um modelo que você pode fazer no papel. Tem alguns softwares que se utiliza para fazer esse modelo. Eu vou deixar um link para vocês, né? Com um tutorial sobre como utilizar um software chamado BR Modelo, né? Para a criação desse modelo entidade 76. A partir dele se criaram várias metodologias, né, várias notações. Então nós temos a notação do Peter Chain, que é a clássica, nós temos também uma outra notação chamada notação de Martin, né, que no Brasil é chamada de pé de galinha, em língua inglesa ela é chamada de pé de corvo, certo? Mas que a ideia seria a mesma, mudam-se somente os elementos gráficos, né, para identificação. Temos o modelo de setas que foi proposto por Bachmann e temos um modelo um pouco mais avançado usado pela Força Aérea Americana que é chamado de IDF-1X. Tá? Nós não vamos nos ater nesses outros modelos, né? Vamos falar um pouquinho só do modelo do Peter Chain, do modelo de entidade de relacionamento, bem rapidamente, né? Nada muito técnico, somente para vocês terem uma ideia e para que vocês possam desenvolver a atividade proposta ao final dessa unidade. Tá? Então, o modelo entidade de relacionamento proposto por Peter Chain, né, como eu já falei, tá? Então, ele foi criado em 1976, há muito tempo atrás. Né? Ele, basicamente, ele vai ter 3 elementos, certo? Quais elementos? As entidades, os atributos e os relacionamentos. Tá? Então, o modelo entidade de relacionamento, ele vai ser basicamente essas 3 composto por esses 3 elementos. Tá? Uma dica, né, uma metodologia que nós utilizamos para o desenvolvimento do modelo de entidade de relacionamento é o quê? É você fazer uma descrição do teu problema, uma descrição da sua demanda. Tá? Eu vou criar um cadastro de escolas, tá ok? Então eu tenho tantas escolas, para esse cadastro de escolas eu preciso ter o nome da escola, o endereço da escola, eu preciso ter, né, o ano de fundação da escola, eu preciso ter o nome da diretora, eu tenho que ter o número de salas dessa escola, a capacidade de cada sala dessa escola, certo? O número total de alunos possíveis dessa escola, quais turnos tem nessa escola, então eu vou descrevendo. Tá? E a partir disso, tá? Então, eu vou criar o meu modelo entidade de relacionamento. As entidades seriam os substantivos, os relacionamentos, que seriam os verbos dessa descrição. Tá? E os atributos seriam as características desses substantivos. Nós já vamos ver como elaborar isso de uma maneira bem simples.
E utilizamos uma padronização para a representação desses elementos. Ou seja, a entidade ela é representada por retângulos, em que você vai pôr o nome da entidade no meio do retângulo. Tá? Então, no exemplo que eu dei para vocês, então eu teria aqui entidades. Eu teria a entidade escola, eu teria a entidade professor, eu teria a entidade aluno, eu teria a entidade bairro, tá? E assim por diante. Ou seja, esses substantivos, né, que iriam representar as entidades, tá? Nós temos os atributos, que são o quê? As características de cada uma dessas entidades. Então, nós temos alguns tipos de atributos. O atributo determinante, né, o que nós chamamos de chave, tá? Que vai representar um elemento da entidade. Por exemplo, o código da escola, certo? A escola vai ter um código, tá? Ele vai ser único, a escola 001, a escola 002, a escola 003. Para uma pessoa, nós podemos utilizar como elemento determinante, por exemplo, o CPF, que é um valor único. Ele deve ser único para a entidade. E na representação, ele tem que estar sublinhado, tá? Então, nós temos que identificar esses elementos, porque nós vamos ter vários dados, mas cada dado seria, apesar deles ter as mesmas características, então ele vai ter nome, vai ter endereço, vai ter data de nascimento, no caso de um aluno, tá? Cada aluno é um aluno diferente. Mas eu não posso pôr o nome porque é o João, o Zé, tá? E os homônimos, tá? Então, como que eu vou saber qual que é qual, tá? Então, eu crio uma chave. Pode ser o CPF? Pode, tem que ser único, tá? Os elementos podem ser compostos, tá? Que ele vai ser subdividido, né? Vai ser dividido em subatributos, tá? Para que ele seja melhor compreendido. Um exemplo é, na área comercial, nós temos as notas fiscais. Nós podemos ter para uma mesma empresa duas notas fiscais com o mesmo número? Podemos, desde que a nota fiscal seja de séries diferentes. Então, série 001 eu tenho a nota 1. Da série 002 eu posso ter a nota 1 também. Assim por diante, tá ok? Então, podemos ter atributos compostos. E podemos ter atributos multivalorados, que podem assumir mais do que um valor para cada entidade. Por exemplo, eu posso ter, hoje nós temos telefone, tá? Hoje é muito comum as pessoas terem mais do que um telefone. Tem o telefone residencial, pouco usado hoje, mas temos telefone residencial, temos um ou dois telefones celulares, temos o telefone para recado, certo? Então eu posso ter o atributo telefone, que vai ser multivalorado, pode ter vários valores, tá? Essa é a representação, então aqui como eu disse, de funcionário, eu posso ter a matrícula do funcionário, vejam que ela está sublinhada. De produto eu vou ter o código, de notas fiscais eu tenho um atributo multivalorado, um atributo composto, desculpem, né, composto por série e número, né, e assim por diante. E nós temos os relacionamentos, certo? Para a criação do meu modelo entidade de relacionamento, eu tenho os relacionamentos entre as entidades, é a associação entre essas entidades, é como essas entidades se relacionam. Vai representar os vínculos que existem entre as entidades no mundo real e são representados por losangos. Por exemplo, no sistema de controle acadêmico da UEPG, o relacionamento matrícula vincula um aluno a uma disciplina, certo? Que nós podemos ter dessa maneira, tá? Em que um aluno está matriculado em uma disciplina. O relacionamento ele pode ter vários graus, tá? Então pode ser de grau 1, em que você tem um autorrelacionamento, ou seja, uma disciplina é um pré-requisito para outra disciplina, ou seja, entre disciplinas nós vamos ter as mesmas características, ou seja, é a mesma entidade, mas eu tenho um relacionamento entre elas. Entre funcionário e departamento, de grau 2, ou seja, ligando duas entidades, eu tenho funcionário lotado em departamentos. E posso ter ligado a mais entidades, posso ter ligado ao grau 3, grau 4 e assim por diante.
E nós temos o conceito de classe, que é quantas vezes cada instância de uma entidade pode participar de um relacionamento, tá? Então nós temos relacionamentos binários entre classes, ou seja, um para um para n e n para n, ou seja, um para vários e vários para vários, tá ok? Nesse caso aqui, nós podemos ter que um funcionário pode estar lotado em um departamento, mas cada departamento vai ter vários funcionários, ou seja, aqui seria um relacionamento 1 para n, tá ok? Uma disciplina pode ser pré-requisito para várias outras disciplinas, e uma disciplina pode ter várias disciplinas como pré-requisitos. Nesse outro caso aqui, nós teríamos um relacionamento n para n. E aqui eu coloco, então, do lado da entidade, né, qual que seria a cardinalidade para esse relacionamento, tá? Então, falei rapidamente, né, sobre esses elementos. Eu vou deixar os vídeos explicando, né, como você utilizar a ferramenta BR Modelo, mais uma introdução, né, mais técnica sobre a criação do modelo entidade de relacionamento. E a ideia não é que vocês desenvolvam, né, esse conhecimento de uma maneira muito técnica, mas que vocês tenham pelo menos uma base, a conceituação sobre como desenvolver um modelo entidade de relacionamento. Tá? Então, algumas recomendações para a criação, né, de um diagrama entidade de relacionamento ou de um modelo entidade de relacionamento. Antes de começar a modelar, conheça o mundo real. Tá? Você tem que conhecer, você tem que fazer entrevista, você tem que ir até o setor. Se não é o setor que você trabalha, que você domina, né, você tem que identificar. Identifica primeiro quais são as entidades. Para cada entidade, represente os atributos dessa entidade. Confronte cada entidade consigo mesma e com as demais na procura de possíveis relacionamentos. Então, você identificou as entidades, colocou os atributos das entidades e agora você vai falar, essa entidade se relaciona com essa? Sim. Então, eu vou fazer um relacionamento. Essa entidade se relaciona com essa? Não. Tá? Essa entidade se relaciona com ela mesma? Eu posso ter um relacionamento com ela mesma? Sim ou não? E então eu vou identificando isso. Você vai verificar se tem atributos de relacionamento, mais técnico, mas que pode ser utilizado também. Se as entidades podem ser agregadas, tá? E daí você desenha esse diagrama com entidades, classes, restrições, tá? Então você vai desenhar o teu modelo para que você possa entender. Analise cuidadosamente todo o modelo, todas as restrições que você colocou, se eles se relacionam somente com aquelas entidades que você definiu. E até que você, né, e os usuários, os colegas, o pessoal do TI, né, esteja convencido de que o diagrama entidade de relacionamento reflete, né, o mundo real, então daí você volta para o item 1 e começa novamente, né, a seguir todos esses passos. Tá ok? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre banco de dados, sobre a estruturação de dados mais especificamente. Então eu peço que vocês atendam à atividade, certo? E vejam os vídeos, certo? E realmente se aprimorem na identificação dos bancos de dados dentro das aplicações que vocês precisam fazer, ok? Bons estudos a todos, até a próxima.